4 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da lição esta semana, o corpo como templo do Espírito Santo. Tema da leitura diária desta sexta-feira, todos os membros do corpo são importantes. Texto em apreço, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 18 ao 25. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns pelos outros. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Já estamos caminhando de leitura diária. Quero, nesta meditação, te chamar, despertar a sua consciência sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade, fugindo do pecado, praticando as disciplinas espirituais, cuidando do corpo físico como templo do Espírito Santo. Vejamos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, compara a Igreja de Cristo a um corpo vivo, onde cada membro tem sua função e valor. Vivemos numa geração que exalta a individualidade e despreza a comunhão. A pós-modernidade nos ensina a viver isolados, autossuficientes, mas a palavra de Deus nos chama à unidade do Espírito Santo. No corpo de Cristo, ninguém é descartável. Cada pessoa, seja pregador ou intercessor, porteiro, um músico, cooperador, é essencial. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todos se alegram. Assim é o agir de Deus dentro da igreja, pois é a comunhão. Assim também é na santidade. O corpo físico e espiritual estão ligados ao Espírito Santo. Estão ligados. Assim também é na santidade. O corpo físico e espiritual estão ligados. O Espírito Santo habita em nós, aleluia. O modo como tratamos o nosso corpo reflete nossa reverência a Deus. O modo como tratamos o nosso corpo reflete a nossa reverência a Deus. O corpo é formado por Deus e para Deus, como se encontra no livro, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus é o arquiteto do corpo e da igreja. Ele distribuiu dons e funções conforme sua vontade. Ninguém está aqui por acaso. Cada membro tem uma missão divina. Compreenda comigo, ó líderes, homens e mulheres de Deus em plena liderança. Exerçam, reconheçam o valor dos seus cooperadores. Um corpo saudável tem coordenação e respeito mútuo. Igreja, ó igreja da atualidade, não se compare completamente. O olho não é melhor do que o pé. Ambos são indispensáveis. Jovens, ó jovens e novos convertidos, observam, vocês têm um papel no corpo. Santifique-se, pois Deus quer usar vocês e a palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Portanto,
em Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. O corpo é templo do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 18 ao 20 da primeira carta aos Coríntios, que é o texto em apreço, nós observamos o seguinte: fugi da prostituição. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Paulo usa o verbo grego puego. Fugir, escapar, correr para longe. A santidade exige ação intencional, não passividade. A santidade exige ação intencional, não passividade. É ele que está fazendo, é só ele, não tem problema, eu só estou vendo. Fuja da aparência do mal, porque Deus entende, Deus vê aqui dentro do nosso pensamento. Deus vê que nós não somos inocentes quando somos culpados, mas Ele também vê quando nós somos inocentes diante da acusação. Portanto, nós não podemos viver com passividade com o pecado. Vivemos em tempos onde a imoralidade é personalizada, mas a palavra ainda ordena aos santos de Deus: fugir da impureza. Portanto, vamos falar sobre a impureza e um pouco mais sobre a profundidade do termo porneia. A palavra grega abrange toda a impureza sexual, pornografia, adultério, fornicação, práticas imorais, até consumos de conteúdos indecentes. Jesus alertou: quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no coração. Portanto, se esse tal é digno de réu no inferno. Também, em contrapartida, observamos que quem olha e sente desejo impuro em seu coração já cometeu o pecado de adultério e é digno de réu de inferno. Agora, e quem provoca tal pecado? E quem consente com tal pecado? Qual será o juiz desse tal? Vigiamos, fugimos da aparência do mal e devemos viver em santificação, em prática de santidade, mas também devemos cuidar para não provocar desejos escandalosos e sensuais naqueles que estão tentando servir ou até mesmo servindo a Deus ao nosso lado. Contempla está escrito no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus: guarde os seus olhos, como está escrito em Jó, capítulo 31, versículo 1, e Salmo 101, versículo 3. Não colocarei coisas más e impuras diante dos meus olhos. Evite ambientes e conteúdos que despertem desejos impuros. Não brinque com o mal. Fuja da aparência do mal, porque o salário do pecado é a morte. O prazer pode ser instantâneo, mas a recompensa, o pagamento é a morte e traz dores, não somente para quem cometeu o pecado, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Então, submeta seu corpo à disciplina espiritual, oração, jejum e leitura da palavra. Lembre-se, a santidade não é apenas abstinência, mas entrega ativa a Deus. Como está no capítulo 12, versículo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos: apresentai vosso corpo a Deus como um culto racional, santo e agradável a Deus. Portanto, nós temos as disciplinas espirituais, cuidado do corpo como culto, no mesmo texto que está em apreço, capítulo 12, versículo 1 de Romanos, e capítulo 6, versículo 12 ao 13. Apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixar o corpo é apenas o primeiro passo.
ou é preciso preencher o corpo com práticas santas, como com o corpo que jejuma, o joelho que ora, que se dobram assim, melhor, com o corpo que jejuma, com a boca que ora, com os olhos que lê a palavra, com as mãos que serve e os joelhos que se dobram. Assim o Espírito Santo encontra liberdade para operar, para agir em nossas vidas. Portanto, meus amados e caros líderes, sejam exemplo de disciplina para que as ovelhas seguem o seu modelo. Líderes, sejam exemplos de disciplina para que as ovelhas seguem os seus exemplos. Igreja, promovam dias de consagração, jejuns coletivos e vigilância. Jovens, troquem o tempo nas redes por tempo de leitura e adoração a Deus. Portanto, a palavra de Deus nos fala sobre os frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito só se manifesta num corpo disciplinado e rendido à vontade de Deus. A igreja unida como corpo saudável, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidados uns pelos outros. O inimigo sempre tenta dividir, critica, coloca crítica, inveja, discussão, desunião, disputas ministeriais, mas o Espírito Santo gera harmonia e amor. Onde há unidade, há poder. Onde há unidade, onde há comunhão na verdade, aí então há liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Portanto, nobres líderes evangélicos, valorizem cada ministério. O menor é precioso diante de Deus. Membros, evitem comparação e competição. Todos busquem o enchimento do Espírito, pois ele é o vínculo da unidade, como está escrito na carta de Paulo aos Efésios, versículo 3. Portanto, veja bem, quero contar uma pequena história, mas é verídica para o seu melhor entendimento e para o seu elevo espiritual. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Veja bem, no ano de 316 ao ano 397 depois de Cristo, São Martins de Tours. Martins foi um dos primeiros líderes cristãos a enfatizar que o corpo do crente é instrumento de adoração. Viveu uma vida de abstinência e serviço, cuidando do corpo com moderação, disciplina e propósito. Mesmo após sua morte, relatos históricos afirmam que seu corpo não se corrompeu rapidamente, sendo preservado por dias com um suave aroma de testemunho do respeito com que tratava seu corpo como morada do Espírito Santo. Ele dizia: o corpo é servo da alma e ambos servos de Cristo. Tratamos nosso corpo com reverência e santidade. Ele se torna, quando tratamos o nosso corpo com reverência e santidade, ele se torna testemunho visível da presença de Deus. Por outro lado, como já falamos da história verídica sobre um santo que cuidou do seu corpo, quero falar também daquele que desprezou o corpo e as consequências da imoralidade. O nome desse tal era Tertuliano. Menciona o caso de Quitila,
uma líder herege do século II, que após se envolver em práticas imorais sob a aparência de libertação espiritual, adoeceu severamente e morreu em profunda degradação física. Os registros patrísticos mostram que ela ensinava a desprezar o corpo como algo sem importância, mas sua morte foi vista pelos fiéis como um alerta contra o pecado e o abuso do corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo. Vejamos, quem despreza o corpo e usa como instrumento de pecado, abre brecha para destruição física e espiritual. Já estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de te pedir que nos ajude compartilhando esta palavra. Envie esta palavra. Isto é uma palavra de disciplina, é uma palavra de doutrina, é uma palavra de edificação, é uma palavra que nos traz maturidade. Não estamos aqui para poder agradar alguém, mas estamos aqui para poder despertar almas que estão sendo torturadas, escravizadas pelos desejos da carne, oprimida pelo inimigo, e dizer que ainda há salvação, há libertação, pois Deus tem o poder de libertar. Deus nos chama a uma santidade integral, isto é, por completo, de corpo, alma e espírito. Portanto, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o corpo não é apenas carne, é morada do Espírito Santo, parte do corpo de Cristo. A igreja só será forte quando cada membro entender sua importância, viver em pureza e cumprir sua função com amor. O membro que parece mais fraco é o mais necessário. Está escrito em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Quero te convidar com essas perguntas de reflexão. Você tem tratado o seu corpo como templo do Espírito Santo? Tem fugido do pecado e consagrado ao Senhor? Tem fugido do pecado e consagrado ao Senhor? Tem valorizado os outros membros do corpo de Cristo? Seja um vaso útil, santo e cheio da presença de Deus. Seja um vaso útil, santo e cheio da presença de Deus. Que a igreja pós-moderna, que nós, como igreja da atualidade, voltemos a honrar o corpo individual e coletivo como templo do Espírito Santo. Ó nobres líderes, pastores, homens que estão em eminência, promova uma cultura de cuidado integral, espiritual, emocional e físico. Ensine santidade com graça e verdade, sem legalismo. Valorize cada ministério e pessoa. Fortaleça a comunhão e a unidade do Espírito Santo. Fuja de toda aparência do mal, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Amém.